Augusto Boal é um diretor, dramaturgo, pensador, teatrólogo brasileiro que deu uma contribuição muito grande ao teatro brasileiro. É difícil a gente comparar a importância, mas a gente pode dizer que é uma das pessoas mais importantes do teatro brasileiro. Olá, eu me chamo Cássio Campos, eu sou ator, sou integrante da Companhia Arteira de Nova Friburgo e sou proponente do projeto Oficina Online de Teatro do Oprimido. No ano de 2021, eu tive a oportunidade de participar de uma formação de multiplicadores do Teatro do Oprimido. Essa formação ela aconteceu toda online, de maneira remota, e foi um projeto, uma iniciativa do Grupo Lato, o Laboratório Alagoano de Teatro do Oprimido. E na ocasião eu fiquei muito impressionado com a forma que esse grupo encontrou de adaptar os jogos do acervo do Teatro do Oprimido, que são jogos que foram pensados para o presencial, para o ao vivo, jogos que acontecem em dupla, trio, grupo, da forma que eles adaptaram para o online, para esse formato remoto, virtual, e de uma forma muito consistente, muito rica no que diz respeito a conteúdo cênico, conteúdo corporal e também conteúdo reflexivo. Eu percebia que todo o grupo estava o tempo inteiro presente, entregue, vivenciando a proposta que estava sendo feita. E foi muito inspirado por esse grupo, por essa formação, muito inspirado por essa ação do Lato e movido por um desejo enorme de reunir pessoas interessadas em refletir assuntos, questões urgentes do nosso tempo através do Teatro do Oprimido, que a gente teve a ideia de propor essa oficina. Sou Manuela, tenho 21 anos. Eu participei de 2 oficinas. Eu não tinha convívio nenhum com o teatro. Essas 2 oficinas elas me fizeram pensar mais o teatro não só como o que você vai assistir, mas um teatro onde você pode indagar, onde você pode angariar coisas e descobrir até mais você do que o que está do lado de fora. E isso para mim foi incrível. Oi, meu nome é Gabriela Ribas, eu sou atriz e sou professora de teatro. Eu sempre fui uma entusiasta do Teatro do Oprimido, das ideias, experiências e práticas do Augusto Boal no teatro. Quando eu era bem criança, ainda minha professora de teatro me falou do teatro invisível. E aquela ideia, a força daquela ideia me marcou muito profundamente, foi uma coisa que eu sempre quis fazer. No início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de participar de uma oficina, uma formação para multiplicadores do Teatro do Oprimido que aconteceu lá no CTO, na Lapa, no Rio, no Centro do Teatro do Oprimido. E foi uma experiência muito bacana, muito rica e muito transformadora para mim. Naquela época o Augusto Boal ainda era vivo, nos últimos dias de trabalho ele foi até lá e conversou com a gente, foi um encontro assim, muito emocionante. E a vivência dessa oficina deixou na minha trajetória sementes que estão brotando até hoje, que até hoje estão florindo no meu caminho. E esse ano foi uma alegria ter essa oportunidade, receber esse convite para fazer junto com Cássio Campos e Gueiro Band essa oficina online de Teatro do Oprimido.
teatro do oprimido foi sistematizado por Augusto Boal mais ou menos por volta dos anos 70 do século passado, né? E era a culminância, foi a culminância de toda uma pesquisa, um estudo, uma prática em teatro e com teatro, né? No seu livro, O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, o Augusto Boal ele inicia o livro falando justamente que teatro é uma atividade eminentemente política. Pega aqui, encerra o princípio, pega essa garrafa e a gente vai ressignificar essa garrafa. A gente vai falar, essa garrafa não é uma garrafa, essa garrafa é... E aí a gente diz o que essa garrafa é, o que o outro está dizendo que essa garrafa é. Foi muito desafiador pensar assim, que jogos teriam efeito, que funcionaria no formato online, em videochamadas, e seria possível usar as técnicas do teatro do oprimido daquela maneira que a gente estava durante a pandemia, cada um na sua casa, sem poder realmente se encontrar fisicamente. Como esses jogos chegariam até as pessoas, como as pessoas despertariam para os seus desejos, vontade de fazer teatro naquela situação que a gente estava. E foi muito surpreendente. A gente escolheu um grupo de jogos que a gente supôs que serviriam e seriam possíveis de ser feitos com cada um nas suas casas e a gente acompanhando o grupo pelas telas. E esses jogos mostraram realmente a força que eles têm, mesmo em situações como essa que a gente acabou de viver da pandemia, né? Então aconteceram de maneira muito surpreendente. O grupo eram cerca de 30 pessoas inscritas de diversos lugares do Brasil, se integraram e participaram da oficina de uma maneira bem surpreendente mesmo. O fazer teatral, a estética, as propostas cênicas vieram com força e com muita vontade, muita vida. Foi muito bonito de ver. E a gente chegou no Teatro Fórum. Então esse grupo de participantes foi dividido e cada um dos grupos, a partir de uma vivência de opressão da sua própria vida, da vida dos participantes, né? Eles trocaram entre eles lembranças e falas, memórias dessas experiências de opressão, do que eles gostariam de mudar, do que essas vivências de opressão poderiam ser diferentes, né? E aí eles montaram cenas, com cada um na sua casa, e trouxeram para que a gente orientasse e ajudasse para que elas fossem mostradas como modelos no Teatro Fórum. E foi incrível, porque realmente o Teatro Fórum aconteceu. No segundo dia de oficina, cada grupo tinha a sua cena, modelo montada, e a gente teve pessoas de diversas profissões, então me marcaram muito e até hoje reverberam em mim duas cenas especialmente. Uma em que uma advogada negra vivia situações de desprezo profissional, de desmerecimento, de depreciação pela sua cor, pela sua forma de vestir, pelo seu cabelo. Então foi montada uma cena muito legal, que se passava numa fila, em que todos os advogados estavam esperando a van, e aí essa advogada passava por uma situação discriminatória, por uma situação de opressão, e isso foi trabalhado pelo grupo de uma maneira muito legal. Muitas substituições aconteceram e o debate vivo, cênico, realmente aconteceu através dos nossos encontros no Zoom. Eu me lembro muito também de uma outra cena. Era uma professora de ensino fundamental, de uma escola particular, e ela também trouxe uma situação de opressão da relação com os pais e na relação com a coordenação da escola, e essa situação foi encenada e o fórum aconteceu lindamente. Me chamou a atenção especialmente como os participantes criaram propostas estéticas de cenários nas suas próprias casas,
né? Então, essa professora especialmente, ela tinha uma pilha de livros empilhada na frente dela, e apesar dela estar na frente da tela do celular dela, onde ela ia fazer a sua cena e contar, né, pra gente essa situação de opressão através da cena, ela criou uma proposta estética com um cenário, com objetos que só o abrir do vídeo já trazia pra gente essa situação da professora oprimida atrás daqueles livros didáticos. Foi uma experiência fantástica poder viver essa oficina de teatro do oprimido online, e trouxe para esses participantes e para a gente muita vontade de continuar, de ter mais grupos trabalhando frequentemente com o teatro do oprimido, de aprofundar as nossas pesquisas, de entrar mais nesse caminho do teatro fórum, mesmo como uma opção de debate, pensamento ético, estético, dialético, com tudo o que o Augusto Boal nos trouxe e despertou nessa proposta das técnicas do teatro do oprimido, né? Oi gente, eu sou Denise Peixoto e eu tô aqui na Usina Cultural, que eu participei mais uma vez, na verdade esse mês todo, né, da residência artística da Companhia Arteira, com oficinas e espetáculos incríveis. Há tempos que eu venho querendo estudar mais sobre Augusto Boal e o teatro do oprimido, e hoje eu fiquei muito movida com algumas coisas que a gente viveu aqui, com as técnicas do teatro, com as histórias, né, que o grupo contou. E o teatro do oprimido é isso, ele pega a vivência, o cotidiano, as coisas que acontecem no dia a dia, uma opressão, um problema, um conflito, e traz aquilo para a cena, para a discussão. E eu fiquei muito movida com algumas coisas e também com as possibilidades que eu vi ali de resolver aquele mesmo problema. Vocês identificaram? Tem um erro, claro? Tem uma pessoa sendo oprimida? Então eles vão repetir a cena. Quando eles fizerem de novo, quando vocês verem uma coisa, essa situação que está errada, que pode ser corrigida, vocês vão dizer para, quem quiser vai dizer para, e vai substituir o sujeito que está sendo oprimido. Como ele poderia resolver isso? O que ele poderia fazer de outra maneira? Como é que ele poderia ter reagido? De que outra forma ele podia lidar com essa situação de opressão? E, por exemplo, em todos os seus exercícios, ele coloca muito essa questão dos jogos, né, do oprimido opressor, né, imagens de oprimido e opressor, né, e a partir daí criar cenas, criar interações que nos permitam discutir uma determinada questão social, vamos dizer assim, né. E isso, né, na verdade, além de nos permitir vivenciar uma determinada situação, nos permite também pensar a respeito do nosso estar em comunidade. Mochila, por favor. Abre a mochila, por favor. É só uma averiguação, abre a mochila. Mas a gente não roubou nada. Abre a mochila. Abram a mochila. Nós não vamos abrir a bolsa. Você é o direito nosso, a gente não quer saber que não roubou nada. A gente não fez nada de errado. Abre a mochila, por favor. Não abro. A mochila é minha, eu não vou abrir. Abre a mochila. Não vou abrir, não roubei nada, eu estou indo embora para minha casa, você não pode fazer isso. Você não tem esse direito. O teatro, quer dizer, para quem faz teatro, para quem fez já teatro, entende, né, que todo o fazer teatral, né, é muito libertador, porque ele te permite a expressão emocional, ele te permite a expressão corporal, ele te permite se expressar e, de uma certa maneira, liberar conteúdos que às vezes nem você tinha consciência ou dimensão, e que permitem que você se perceba de uma maneira, vamos dizer assim, mais abrangente, de uma perspectiva mais ampla, né? E o que o Augusto Boal nos fornece com o teatro do oprimido é justamente essa possibilidade de
não só fazer isso, mas fazer isso a partir de uma consciência crítica do que é que nós estamos fazendo naquele momento. Para quem? Porque assim, ele coloca isso, né, nas suas lições. Para quem você está fazendo teatro? Né? É fundamental se perguntar para quem você está fazendo teatro. Chamado Quantos Ares. É semelhante a esse jogo que a gente fez, só que a gente não vai mais usar a garrafa, a gente vai usar as vogais, de A até U, começando pelo A. A gente vem até o centro e expressa um sentimento, uma ação cotidiana, brincando com esses vários tons e trazendo essa ideia da ressignificação para o corpo. Por exemplo, e aí todo mundo que está fora repete 2 vezes, buscando copiar ao máximo quem está no centro. A partir daí a gente propôs uma oficina presencial que aconteceu na Usina Cultural Energisa, que recebeu e acolheu essa nossa proposta, e a gente teve um grupo participante muito interessado em que situações vividas aqui na nossa cidade, em Nova Friburgo, foram levadas a cenas e debatidas através do Teatro Fórum de uma forma muito interessante, muito rica também. E aí, vocês? Bom dia. Nós recebemos uma intimação. É comigo, é comigo. E quem é que estava no espaço? Nós. Vocês dois? Nós somos uma companhia Aham. de teatro. Sim. Estamos trabalhando. E quem responde por essa companhia? Vocês? Todo mundo junto? Sim. Todo mundo junto responde pela companhia. E quem foi que atendeu e respondeu ao delator? Nós. Vocês também? Ao mesmo tempo? Responderam juntos? Incrível isso, ó. Quando chegou a pergunta que ele fez, nós respondemos porque era. Ao mesmo tempo? Sim, nós estávamos fazendo. Responderam ao mesmo tempo? Pediu pra gente parar o nosso trabalho, nós dissemos que não. Não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi: quem respondeu ao mesmo tempo? Foi você. E você então é o responsável pelo espaço da companhia. Não, nós somos. Todo mundo. Nós somos uma companhia que existe pecado. Porque assim nós Que é você. Não, porém, nós respondemos. Certo. Olha, e quem é que vai responder? Quem é que vai prestar a companhia? Você? Então você senta aqui, não pode ficar aqui, em pé, sentado ali. Identidade, CPF. Qual sua idade? Quanto? Vendo aqui que você é natural de Cantagalo. É isso? Você está morando onde? Nova Friburgo. Qual o seu endereço? Centro, né? E vocês estão juntos? Vocês estão juntos? Trabalhamos juntos. Já entendi, vocês inclusive falaram juntos, responderam juntos, né? Então isso aqui. Cordialmente, né?
mim presenciar essa manifestação do teatro do oprimido online, feito dessa forma, com tamanha força, com tamanha potência estética e teatral, em que o vídeo, com certeza, com as suas limitações, a gente não pôde estar se encontrando, uma série de jogos realmente não podem acontecer, mas ao mesmo tempo vários outros viabilizaram encontros de pessoas geograficamente distantes que trouxeram experiências diferentes e uma riqueza para o debate, para o pensamento das situações de opressão que foram colocadas, muito interessante. Foi um momento muito rico e que eu tenho vontade que a gente possa desenvolver e continuar pesquisando, multiplicando, para que essa técnica, para que esse legado desse grande pensador do teatro, que por nossa sorte é o grande brasileiro Augusto Boal, seja levado e utilizado por cada vez mais pessoas como uma ferramenta, como uma forma de fazer arte e falar sobre as suas situações de opressão no dia a dia. Foi ótimo, foi uma oportunidade incrível poder reunir pessoas de diversas idades, diversas profissões, com suas histórias, com suas particularidades, durante 2 dias de oficina. As oficinas elas tiveram duração de 3 horas cada uma e surgiram histórias belíssimas e reflexões muito pertinentes. Eu guardo grandes recordações desse trabalho e realmente posso hoje dizer que o teatro do oprimido, enquanto ferramenta provocadora de reflexões sobre o nosso tempo presente, é uma ferramenta extremamente eficaz. CD, sabe? A área de CD, a gente tava, eu gosto de DC, a gente ficou um tempão conversando, e o cara sabe, é uma coisa pra ele pensar, a gente saiu e voltou pro caminho. Tem vontade de fazer teatro, vou passar para vocês uma dica que eu vivenciei hoje, que eu vivi hoje, teatro do oprimido, baseado no autor e professor Augusto Boal. A Gabriela Ribas passou a parte técnica e a prática, conflitou a gente, levou a gente
no meio da sala de aula e a gente pôde exercitar super bem o improviso e a arte do conflito. Então você que está do outro lado aí e quer fazer teatro, quer ficar mais desinibido, vem pra cá. Finalizamos hoje aqui na Usina Cultural, a residência artística da Companhia Arteira, que já está acontecendo desde fevereiro, e recebemos um público muito bacana. A gente está saindo hoje, finalizando com o coração muito aquecido. Finalizando, assim, arrematando com esse trabalho do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, então traz ao mesmo tempo uma mobilização interna muito grande e uma vontade de transformação, né? Essa vontade que só a arte e espaços como esse, né, daqui da Fundação, da Usina Cultural, promovem para os artistas esse lugar de encontro, de debate, de discussão da arte e de possibilidade de transformação efetiva na sociedade. Foi muito importante esse momento hoje, principalmente falar do Boal e do Teatro Oprimido, porque me lembrou, eu comecei ali naquele momento, quando ele estava no Teatro de Arena, eu estava começando a fazer teatro, eu peguei esse movimento todo, então, sabe, reviver tudo isso hoje foi muito bom. E essa oportunidade que a usina deu, que essa residência deu pra gente, foi muito importante realmente. Foi muito legal. Que venham outras, né? Muitas outras.